Essas pessoas tinham algo em comum: ideias bizarras que desafiavam a ciência e desapareceram sem deixar respostas, levantando teorias que até hoje são motivo de debate entre as pessoas. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Abismo do Medo nós iremos ver vários casos, entre eles, um cientista louco que causou um apagão em uma cidade inteira, um suposto viajante do tempo que previu o futuro em fóruns da internet e mostrou como seria possível voltar ao passado, além de um mecânico obcecado por alienígenas que teria sumido após ser abduzido. Esse homem construiu um disco voador no quintal da sua propriedade, porque sonhava em conhecer o espaço. Mas após deixar uma carta de despedida para sua família, onde ele dizia que iria embarcar em uma missão espacial junto com alienígenas, ele simplesmente desapareceu misteriosamente. Mas a pergunta que não quer calar é o que de fato teria acontecido com esse cara. Será que ele era alguém com algum transtorno mental? Ou seria apenas um gênio incompreendido pela sociedade? Bom, é isso que vamos tentar desvendar. Ranger Taylor nasceu em 1948 na cidade de Duncan, localizada na ilha de Vancouver, no Canadá. E uma das coisas mais legais que tem nessa cidade são os vários totens indígenas que são espalhados pelas ruas, em pontos estratégicos, como uma forma de homenagear os antepassados que fundaram a cidade há séculos atrás, que obviamente eram indígenas. Então, o Taylor basicamente cresceu e viveu a sua vida inteira em Duncan, trabalhando como mecânico. Inclusive, ele era um dos melhores da cidade quando o assunto era consertar motores de veículos. E agora você pode achar que ele fez o famoso curso do Senai, para aprender tudo o que sabia, ou pelo menos que ele teve um mentor durante a sua trajetória, como por exemplo um tio que trabalhasse com mecânica, e que lhe ensinava o que tinha que ser feito. Porém, o diferencial do Taylor, quando comparado com os outros mecânicos da cidade, é que ele aprendeu a fazer tudo sozinho, sendo completamente autodidata durante a vida inteira. E como mecânica é uma área bem complicada e complexa, você pode supor que alguém que aprende a abrir um motor de carro completamente sozinho, e depois montá-lo também sozinho, deve ter no mínimo um QI acima da média mundial. E você também pode supor que o Taylor deveria ter a sua própria mecânica localizada numa área bem movimentada, como o centro da cidade, além de um casarão e uma família com filhos e esposa. No entanto, mesmo tendo 32 anos de idade, o cara ainda morava com os seus pais, não tinha esposa, nem mesmo uma namorada, e sua oficina mecânica não ficava no centro da cidade, e sim na garagem da casa dos seus pais. E esses detalhes se tornam ainda mais contraditórios quando você se dá conta do quanto esse cara era talentoso e inteligente, e quantas coisas boas ele poderia ter proporcionado para a humanidade se tivesse recebido o devido incentivo. Mas se você acha que eu estou exagerando, vamos falar dos feitos impressionantes do Taylor. Ele chegou a reconstruir um avião da Segunda Guerra Mundial, modelo P-40 Kit Hawk, que é igual a esse que está aparecendo agora, além de ter restaurado uma locomotiva a vapor. E todas essas coisas foram motivadas por conta própria, e não por alguém que havia contratado e pago uma boa quantidade de dinheiro para ele. Então, o Taylor passou a ser considerado um gênio, porque são raros os casos de mecânicos que são capazes de mexer com dois tipos de veículos. Por exemplo, se você pedir para um mecânico de carros consertar um ônibus de transporte público, ele provavelmente não conseguirá. Agora imagine só alguém que é capaz de consertar carros, motos, trens, aviões e qualquer outra coisa que tenha um motor. E esses feitos são ainda mais impressionantes, porque existem pessoas que passam uma vida inteira apenas estudando e praticando a mecânica de um único tipo de transporte. Só que esse cara parecia ter um talento sem igual. Ele sabia mexer com tudo que se movesse usando um motor. Mas essa é a grande problemática da nossa sociedade. Nós costumamos glamorizar e valorizar os gênios somente depois que eles alcançam um sucesso, como o Bill Gates da vida, que agora tem os seus sei lá quantos bilhões de dólares. Sem tirar o mérito do cara, é claro. Porém, quando esses mesmos gênios estão no começo da sua caminhada, com poucos recursos e sem dinheiro, nós temos o costume de chamá-los de loucos, e na maioria das vezes até mesmo de fracassados. Então, em 1980, nos últimos 6 meses do ano, o Taylor decidiu fazer algo bastante incomum. Ele construiu uma réplica de um disco voador no quintal da casa dos seus pais, e só para fazer um objeto daqueles, precisaria ter um bom conhecimento em soldagem de metais. No entanto, o que parecia ser um passatempo à primeira vista, se tornou uma obsessão. O Taylor começou a ficar cada vez mais obcecado com a vida extraterrestre. Ele até chegou a dizer várias vezes que em breve sairia para participar de uma missão espacial, porque havia conhecido um alienígena e feito amizade com ele. Já no dia 29 de novembro de 1980, o Taylor simplesmente saiu de casa com a sua picape e nunca mais retornou, deixando apenas uma carta de despedida para os seus pais, que eu vou ler o conteúdo dela a seguir. Eu fui embora para andar a bordo de uma nave espacial alienígena, pois sonhos recorrentes me asseguraram que eu faria uma viagem interestelar com duração de 42 meses, para explorar o vasto universo, e depois disso retornar. Estou deixando todas as minhas posses e pertences para vocês, pois não precisarei mais deles. Por favor, usem essas instruções no meu testamento como guia para ajudá-los. Com amor, Taylor Granger.
Mas após 6 anos desde que ele havia deixado essa carta e desaparecido, em 1986, a polícia encontrou a picape do Taylor, que estava abandonada em um local bem próximo onde ele morava. Porém, o interessante é que o veículo havia sido explodido com dinamites, mas apesar disso, não havia nenhum corpo dentro do veículo, e algumas fontes sugerem que ossos humanos também foram encontrados. Inclusive, alguns acreditam que o Taylor teria se finalizado dentro do veículo, enquanto que outros acham que ele apenas explodiu seu próprio carro, para não deixar rastros da sua partida. Já um outro detalhe bem relevante é que justamente no dia em que o cara desapareceu, aconteceu uma das maiores e mais violentas tempestades da história da cidade onde ele morava, levantando teorias de que essa tempestade poderia ter sido causada como uma consequência de uma nave espacial se aproximando da cidade para levar o Taylor embora. Porém, tem uma outra teoria que parece ser bem mais interessante, que diz que o cara basicamente queria se aproximar dos aliens, porque ele se sentia excluído da sociedade, como se não sentisse que fizesse parte desse planeta. Afinal de contas, ele tinha 32 anos e nenhuma namorada ou esposa para lhe fazer companhia. E também ele pode ter inventado essa história de alienígenas, porque queria deixar esse mundo sem magoar os seus pais, e inventar toda essa história de aliens para os seus pais, o que poderia confortar o coração deles em um momento de luto. Mas talvez, só talvez, se o Taylor tivesse recebido os devidos créditos e incentivos pelo seu grande talento e inteligência sem igual, ele ainda poderia estar entre nós, sem toda aquela paranoia envolvendo alienígenas. Porém, qual é a sua opinião sobre esse desfecho? Me contem aí nos comentários. A sensação de querer voltar no tempo é um acontecimento quase que universal na vida das pessoas, porque eu imagino que todo mundo já deve ter tido aquele desejo de retornar para um momento no passado, seja para matar a saudade de alguém que já faleceu faz tempo e que você sente falta, como um ente querido que você não teve a oportunidade de se despedir, ou então até mesmo para corrigir os erros do passado, e dessa vez tentar tomar as melhores decisões para ter um futuro bem melhor, como comprar um monte de Bitcoin, né? Mas o fato é que toda essa questão de viagem no tempo é algo que vem atormentando a humanidade há décadas, porque apesar de tantas evoluções tecnológicas e científicas que nós conquistamos, ainda não temos a menor ideia do que precisaríamos para voltar no tempo. E na verdade, nós nem sabemos se isso é realmente possível. E talvez seja melhor assim, porque qualquer alteração que fosse feita no passado poderia gerar consequências catastróficas no futuro, o famoso efeito borboleta. E imaginem só, se você mexe em uma pequena coisinha no passado ao voltar no tempo, ao retornar para o presente, você simplesmente descobre que o Hitler venceu a Segunda Guerra Mundial. Com certeza, isso seria algo bem catastrófico. Porém, o que acontece exatamente quando um estudante de engenharia elétrica aparentemente consegue criar uma máquina do tempo, e logo depois de testá-la, ele misteriosamente desaparece do mapa, sem ninguém conseguindo mais contactá-lo. Assim se vai criando várias dúvidas nas pessoas. Será que ele teria sido sequestrado pelo governo porque descobriu uma tecnologia tão perigosa que poderia literalmente acabar com o nosso planeta? Ou será que ele simplesmente voltou no tempo e não conseguiu mais retornar, ficando preso na Idade Média, por exemplo, e tendo que se tornar um camponês para sobreviver? E bom, eu imagino que esse deveria ter sido um final trágico para alguém tão inteligente quanto esse cara. Mas agora vamos tentar desvendar e entender melhor essa história tão bizarra, iniciando como sempre, pelo começo de tudo. Aos 21 anos de idade, o Mike Maluco, como ficou amplamente conhecido nos anos 90, era um estudante de engenharia elétrica, que morava no estado norte-americano do Missouri. E só de olhar brevemente para essa foto, você percebe que esse cara realmente parecia ser um cientista maluco, ou seja, ele fazia jus ao apelido que recebeu. Fora que só pelo contexto dessa imagem, você já deve estar imaginando qual é o fim dessa história, mas calma que tem uma reviravolta no final. Então, apesar das aparências, o Mike era um jovem extremamente inteligente, que estava disposto a literalmente arriscar a sua própria vida em prol do avanço da ciência. Porém, ao contrário dos seus colegas de classe, que só queriam se formar para arrumar um bom emprego no futuro, o Mike queria fazer algo bem mais ousado. Ele queria fazer uma baguncinha. Eu quero ver nos comentários quem é que conseguiu pegar essa referência. Mas sem sair do foco da história, em 1995, o Mike decidiu fazer a sua versão de um dispositivo bem interessante e chamativo, conhecido como Jacob's Ladder, ou simplesmente a escada de Jacó, em português. E já já vocês vão entender o porquê desse nome. Porém, em resumo, quando esse dispositivo é ligado, um arco elétrico se forma entre os dois eletrodos, e depois sobe lentamente, até se apagar quando finalmente alcança o topo. Só que o interessante é que o ciclo se repete, e assim que o arco de eletricidade se apaga, ele ressurge no começo do trajeto novamente. E é por isso que a escada de Jacó é muito utilizada em feiras de ciências, principalmente nos Estados Unidos, porque esse dispositivo consegue explicar para as crianças os conceitos da eletricidade, e tudo isso de uma forma visual e bastante didática, ficando fácil de qualquer um entender. Já uma curiosidade bem legal é que o dispositivo recebeu esse nome por conta do velho
Testamento, lá da Bíblia, onde Jacó, filho do Isaac, sonhou com uma escada que ligava o céu e a terra, permitindo que os anjos e até mesmo as pessoas pudessem transitar livremente entre os dois mundos. Então, sabendo de todos esses detalhes, o Mike maluco construiu a sua própria versão da escada de Jacó, mas não porque ele pretendia fazer algo grandioso, e sim apenas como um passatempo, algo que na teoria não deveria mudar em nada na sua vida, mas que na prática mudou tudo que ele sabia e conhecia. Acontece que durante o uso do dispositivo, o Mike percebeu que ao invés do arco de eletricidade tradicional, se formou um vórtice circular entre os dois eletrodos, como se fosse uma espécie de portal criado pela eletricidade. E aí, estando agora completamente hipnotizado e impressionado com aquela descoberta, o Mike jogou um parafuso dentro do vórtice, apenas para testar o que aconteceria. E para sua total surpresa, o mesmo parafuso sumiu e reapareceu alguns segundos depois em outro lugar, apenas alguns metros de distância dele e do dispositivo. E pro Mike, aquilo significava que o parafuso havia viajado no tempo, porque se ele tivesse simplesmente teleportado, teria sido algo instantâneo e não levaria alguns segundos como realmente aconteceu. Ou seja, na visão do Mike, o parafuso desapareceu alguns segundos após entrar no vórtice, porque estaria no mesmo local, só que em um outro momento da história, seja no passado ou no futuro. Eu sei que agora você pode estar achando essa história uma completa maluquice, porque afinal de contas, a eletricidade não seria capaz de mandar algo ou alguém para o passado, já que se fosse assim na vida real, as pessoas que tomassem um choque elétrico iriam simplesmente voltar no tempo, o que não acontece na prática. Porém, algo bem interessante envolvendo essa questão é que existem vários cientistas ao redor do mundo que acreditam profundamente que a teoria da relatividade do Albert Einstein estaria errada, e segundo eles, o universo seria regido na verdade pelo eletromagnetismo e não pela gravidade, como nós sempre acreditamos. E bom, eu não vou entrar em detalhes para não deixar o vídeo chato, mas podem pesquisar mais tarde sobre esse assunto. Então, o que realmente interessa é que o Mike maluco teria supostamente descoberto uma forma de viajar no tempo, acidentalmente é claro, e ainda usando apenas a eletricidade, algo que sempre esteve na cara da humanidade esse tempo inteiro, e que nós achávamos que só servia para ligar aparelhos eletrônicos. E após essa descoberta, o Mike não poderia simplesmente esquecer de tudo, e tentar seguir normalmente com a sua vida como se nada tivesse acontecido. Mas como ele já tinha os parafusos a menos naturalmente, o Mike decidiu que iria invadir uma usina elétrica para roubar alguns transformadores, e assim ter uma quantidade de energia suficiente para fazer o mesmo experimento de antes, só que dessa vez em uma escala maior, e também bem mais perigosa. E aí o plano realmente funcionou, e no total o Mike conseguiu roubar 6 transformadores, que ele usou para drenar a eletricidade da cidade inteira e redirecionar tudo para sua casa, sobrecarregando completamente o abastecimento de energia da cidade. E segundo vários relatos, nessa ocasião os aparelhos eletrônicos de muitos moradores queimaram, graças ao experimento do Mike que puxou quase toda a energia da cidade para sua casa. E imagine só a tristeza de ter uma televisão, um computador ou um videogame queimado, simplesmente porque você deu o azar de morar perto de um cientista maluco. Porém, pouco tempo depois do jovem causar um apagão na cidade, a polícia o prendeu pelo roubo dos transformadores, e também é claro por ter causado uma catástrofe que prejudicou várias pessoas, empresas e estabelecimentos, que tiveram um grande prejuízo por culpa do Mike. E na verdade ele só acabou sendo preso porque um ex-colega dele dedurou o cara, como uma forma de vingança porque eles se desentenderam no passado. E se não fosse por isso, talvez o Mike tivesse ficado impune, e ninguém nunca teria descoberto que foi ele que causou o apagão na cidade. Mas apesar de ter sido preso, o Mike ficou apenas alguns meses na cadeia, ou seja, ele deu muita sorte, porque considerando a gravidade da situação, ele poderia facilmente ter pego uns 5 anos de cadeia. Então, quando as notícias se espalharam pela cidade, o jovem se tornou uma subcelebridade, recebendo o apelido de Mike Maluco. Ele até chegou a dar uma entrevista em um programa de rádio, chamado Coast to Coast, e esse programa costumava abordar assuntos que não se vê todo dia, como casos bizarros e paranormais, e por isso fez total sentido eles terem convidado o Mike para dar uma entrevista. E aí na entrevista, o jovem abordou vários assuntos, e talvez a parte mais curiosa e engraçada é que ele disse que queria voltar no tempo para ganhar na loteria, pegando os números que foram sorteados no presente, retornando ao passado e jogando os mesmos números para assim ganhar o prêmio da loteria. Só que o mais importante de tudo é que mesmo depois de ter sido preso, o Mike disse que iria continuar tentando construir uma máquina do tempo. Mas acontece que após a entrevista terminar, ninguém nunca mais viu o Mike maluco, nem nos próximos meses e até mesmo nos próximos anos. Além do mais, o seu paradeiro ou o que aconteceu com ele é completamente desconhecido nos dias atuais. E então, desde o seu desaparecimento da vida pública, as pessoas começaram a criar várias teorias, dizendo que o Mike sumiu porque ele realmente encontrou uma forma de viajar no tempo, e talvez pudesse ter ficado preso no passado, ou até mesmo no futuro. E por isso, ninguém nunca mais ouviu falar dele. Já uma outra possibilidade é que o Mike se tornou um bilionário, fazendo exatamente o que ele disse que faria, sobre ganhar na loteria jogando os números que sabia que seriam sorteados. Porém, isso criaria um enorme paradoxo, ou uma falha na Matrix, como você preferir chamar, já que se o jovem se tornasse um bilionário no passado, aquele Mike que inventou a máquina do tempo jamais teria existido. Ou seja, a viagem no tempo é algo extremamente complexo, e também tem a possibilidade do Mike ter se churrascado sem querer, durante um daqueles experimentos altamente perigosos, envolvendo eletricidade. Afinal de contas, mexer com eletricidade é sempre arriscado, ainda mais quando se
trata de alguém que literalmente roubou 6 transformadores e causou um blackout na cidade, e por isso ele pode muito bem ter morrido durante um dos seus experimentos. Mas em contrapartida, existem alguns relatos que dizem que o Mike está vivo até hoje, e que as pessoas criaram teorias sem fundamento, porque ele supostamente teria dado uma entrevista para a rádio da sua cidade no ano de 2015, e também teria feito uma postagem em um blog no mesmo ano, escrevendo um texto em que revelava que estava vivo. Já sua última aparição na internet teria sido em 2022, há pouco tempo atrás, de acordo com o jornal The Sun. Só que a grande questão é que nenhuma dessas aparições é algo confirmado, porque alguém poderia simplesmente ter se passado pelo Mike, fingindo ser ele para enganar os outros. E eu não duvido nem um pouco disso, já que as pessoas fazem de tudo para ganhar um pouco de atenção na internet. Então esse mistério só será solucionado de fato quando ele aparecer na frente de uma câmera ao vivo e a cores, para comprovar que realmente está vivo, e que é o verdadeiro Mike maluco. Porém, enquanto isso não acontecer, esse caso continuará sem solução, permanecendo um grande mistério. Mas na sua opinião, a viagem no tempo é algo realmente possível? E se você pudesse mudar uma coisa no passado, o que você escolheria mudar para alterar o futuro para melhor? Se nesse exato momento alguém te dissesse que até o ano de 2036, ou seja, por volta de uma década contando a partir de hoje, irá acontecer um grande conflito militar no mundo, envolvendo até mesmo armas nucleares, e que além disso, os governos vão começar a usar a tecnologia para vigiar ainda mais as pessoas, bem mais do que atualmente, você acreditaria nisso? Só que é bem provável que você ache que essas previsões são bem óbvias, porque a tendência é que o mundo realmente caminhe para esse rumo. Afinal de contas, há poucos dias atrás, a China fez um desfile militar, exclusivamente para exibir o seu poder para o mundo, e tentar amedrontar aos países rivais. Mas se agora eu te dissesse que no começo dos anos 2000, um usuário de um fórum, que todos desconhecem o paradeiro atualmente, fez essas exatas mesmas previsões. E tudo isso há 25 anos atrás, quando o mundo estava mais pacífico, e a tecnologia não chegava nem perto de ser o que é atualmente. Então, as pessoas ficaram se perguntando durante um bom tempo, se esse usuário realmente sabia o que viria a acontecer no futuro, ou se ele simplesmente chutou e por pura sorte acertou. E é justamente isso que vamos tentar desvendar a partir de agora. O caso se iniciou em 29 de julho de 1998, quando um homem chamado Art Bell, que por coincidência ou não é o mesmo que entrevistou o Mike maluco naquele programa de rádio, recebeu 2 faxes de um completo desconhecido, que alegava ser um viajante do tempo que veio do futuro, mais especificamente do ano 2036. E segundo a história que estava escrita nos faxes que o Art recebeu, a humanidade teria descoberto a viagem no tempo no ano de 2034, e só por aí já dá pra descartar a possibilidade do Mike maluco ter viajado no tempo lá em 97. Mas a grande questão nisso tudo é que Art Bell estava acostumado a ouvir várias histórias envolvendo coisas paranormais e anormais, pois ele apresentava um programa de rádio focado exclusivamente nisso. Então acabou que o Art não deu tanta importância para o tal viajante do tempo, até porque ele já tinha entrevistado o Mike maluco, que tinha uma história semelhante, e após o caso ser ignorado pelo Art, ninguém mais falou disso durante vários meses. Porém, tudo mudou em 2 de novembro dos anos 2000, quando um usuário chamado Viajante do Tempo fez várias postagens em fóruns de viagem no tempo, talvez porque sabia que nesses locais as pessoas lhe dariam devida atenção, e assim ele poderia passar a sua mensagem de alerta para a humanidade. Nas primeiras postagens que fez, o usuário não revelou o seu nome, usando apenas aquele pseudônimo de Viajante do Tempo, e isso deixou as pessoas ainda mais curiosas, tentando descobrir a sua identidade, até porque se ele fosse mesmo um viajante do tempo, assim como estava alegando ser, ainda poderia haver uma versão sua criança ou adolescente, vivendo normalmente por aí. Porém, a partir de 2001, o usuário decidiu finalmente revelar a sua identidade, dizendo que o seu nome era John Titor, um nome que ficaria marcado na internet a partir daquele momento em diante. Mas afinal, quem seria esse tal de John Titor? Será que realmente tinha alguém registrado com esse nome nos bancos de dados de algum país? De acordo com o próprio John, ele seria um militar norte-americano, que estava vivendo no ano 2036. No entanto, ele recebeu a missão de retornar para o passado, usando uma máquina do tempo para voltar para o ano de 1975. O principal objetivo do John era pegar um computador antigo e levar de volta para o futuro, que nesse caso seria o presente na visão dele. Já o computador era o modelo IBM 5100, que realmente existiu, como está dando para ver agora nessa imagem. Então, segundo aquilo que o John escreveu nas postagens, ele precisava do computador para resolver um problema de computação que estava acontecendo no futuro, onde para acessar programas mais antigos, eles tinham que ter um computador que rodasse as linguagens BASIC e APL, que também são bem datadas e velhas. E adivinha só, o IBM 5100 que o John mencionou é capaz de rodar essas linguagens. Porém, tem um fato bem interessante, e ao mesmo tempo assustador, que se você acredita nesse tipo de coisa, aumenta as chances dessa história ser verdadeira. Porque segundo vários especialistas em TI, no dia 19 de janeiro de 2038, às 13h14 da madrugada, os sistemas de contagem de tempo serão incrementados além do limite de capacidade máxima, em computadores de 32 bits, que se não forem atualizados para 64 bits nessa data, podem parar de funcionar corretamente. E como o John Titor disse que veio do ano 2036, justamente para arrumar um problema envolvendo computação e computadores antigos,
amigos, as pessoas começaram a associar esse fato às postagens que ele fez há 25 anos atrás. Só que além de contar qual era a sua missão, o John revelou várias outras coisas. Ele disse que fez uma parada não programada nos anos 2000, apenas para revisitar a sua família e matar a saudade que estava deles, e ainda aproveitou para fazer as postagens nos fóruns nesse período de tempo, como uma forma de avisar o que estaria por vir. Mas agora passando para a parte das previsões, que por coincidência ou não, são bem parecidas com o cenário que estamos vivendo hoje em dia. Em relação a isso, o John disse que os governos começariam a usar a internet para monitorar e também controlar a vida das pessoas, e a internet, que antes era considerada um meio de comunicação livre, se tornaria uma das várias ferramentas que os governantes usariam para censurar e calar as pessoas. Então agradeça a Lei Felca aí, né? Porque praticamente é isso que ela vai fazer. Se você acha que políticos se importam com crianças, você está incrivelmente enganado. E que além disso, uma guerra civil estouraria nos Estados Unidos, com a população se revoltando contra o governo, e que essa crise seria tão grave, mas tão grave, que acabaria resultando em uma terceira guerra mundial, envolvendo até mesmo armas nucleares, onde os Estados Unidos e a Rússia se enfrentariam e quase destruiriam o nosso planeta. E bom, passando agora para a vida real, o Putin e o Trump realmente estão batendo cabeça há alguns meses, por conta do conflito na Ucrânia que o Trump quer que se encerre logo, porém o Putin continua atacando sem parar, e se recusa a fazer um cessar-fogo. Então isso basicamente significa que o John Titor estava certo esse tempo todo, e que as suas previsões vão se concretizar mesmo após 25 anos. Olhando à primeira vista, é o que realmente parece, mas acontece que o tal viajante do tempo chamado John Titor errou a data de absolutamente todas as previsões que ele fez até o momento. O John havia dito que a terceira guerra mundial aconteceria no máximo em 2015. Já a guerra civil nos Estados Unidos, envolvendo a população se revoltando contra o governo, era para ter acontecido em 2004. Ou seja, apesar das várias semelhanças com as previsões e o momento atual da nossa sociedade, o John errou feio nas questões das datas, e não tem nenhuma justificativa plausível para ele ter se enganado. A menos, é claro, que ele tenha alterado algo no passado que mudou o futuro. E talvez essas mudanças tenham dado um pouco mais de tempo até que esses eventos acontecessem. Mas por incrível que pareça, existem pessoas que acreditam que o John Titor fez mudanças na nossa linha de tempo, justamente para adiar esses acontecimentos. Porém, essa teoria é bem contraditória, porque se ele tivesse feito isso de fato, não teria estipulado as datas de 2004 e 2015. Só que muitas pessoas que estavam acompanhando esse caso no começo dos anos 2000 davam o benefício da dúvida para o tal viajante do tempo, porque ele usava uma linguagem técnica e científica, parecendo mesmo entender do assunto. Além disso, ele compartilhou um desenho que mostrava em detalhes como funcionava a máquina do tempo. E também tem essa outra foto aí, que o John compartilhou em um fórum, mostrando a suposta máquina. Fora as várias pessoas que estavam envolvidas no caso e que ficavam tentando encontrar alguém chamado John Titor, que morasse nos Estados Unidos. No entanto, a principal lição que esse caso nos mostra é que você não pode achar uma pessoa que simplesmente nunca existiu. E a grande verdade é que o John Titor nunca desapareceu, porque ele não passa de uma invenção. De acordo com o Mike Lynch, um detetive particular que solucionou o caso em 2008, o advogado chamado Larry Haber e também o seu irmão, que era um especialista em ciências da computação, criaram um personagem que teria viajado no tempo por motivos puramente comerciais. O Mike chegou a essa conclusão porque descobriu que os direitos de uso do nome John Titor foram vinculados a esse mesmo advogado em 2003. E adivinhem só, o nome do irmão desse advogado é justamente John, porém o sobrenome é diferente. E talvez eles tenham escolhido esse nome para o personagem por esse motivo. E já que o cara entendia bastante de computação, ele conseguiu deixar a história tão realista, usando termos científicos e computacionais. Então, no fim das contas, as pessoas passaram anos e anos procurando por alguém que nunca existiu de fato, gastando seu tempo e os seus esforços em um caso que não passava de uma invenção. Fala galera, qual desses casos você achou o mais bizarro? Me contem aí nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.